Fala, visionários! Estamos aqui gravando nosso primeiro vídeo, né? E é o seguinte, os vídeos que vão ser gravados aqui, ele tem um objetivo, a finalidade é pegar na sua mão e te conduzir para uma mentalidade de sucesso. E não poderia ser diferente, né? Esse primeiro vídeo que nós estamos gravando aqui, eu vou contar um pouco da minha história, que eu tenho certeza que vai se conectar muito com a sua história, que é baseado, né, em dificuldades, né? Eu fui uma pessoa assim desacreditada, talvez como você, quando a gente falava, né, ou quando eu falava dos meus sonhos, dos meus projetos, dos meus objetivos, na verdade era motivo de chacota, né? As pessoas assim não acreditavam e além de não acreditar, ficavam falando, eu já tive 18 anos, eu já fui um sonhador e tal. Coisas que eu tenho certeza que você também já passou ou passa por situações bem semelhantes, só com uma diferença. Eu te falo com você, eu nunca duvidei do meu potencial. Sempre acreditei que era possível tornar realidade, porque eu nunca me achei diferente, né, de ninguém que tinha sucesso. A minha mãe, na época, queria que arrumasse uma carta para mim poder trabalhar na Texid do Brasil, Grupo Fiat, e eu pensava assim, na verdade, por que eu tenho que trabalhar lá? Por que eu tenho que ser um peão? Porque você é dono da Fiat, o que o dono de lá tem de diferente de mim? E nunca enxerguei nenhuma resposta, nunca tive nenhuma resposta que o cara fosse de outro planeta. Eu nunca enxerguei que o cara fosse um alienígena. Então, como ele não era um ser humano como eu e você, eu sempre enxerguei que era possível de eu também alcançar, né, os meus objetivos. Então, o que eu fiz? Eu comecei a acreditar em mim e o meu potencial e comecei a desenvolver técnicas. Primeiro, network. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se aproximar de pessoas de sucesso. Não com interesse, mas sendo uma pessoa interessante. Você tem que mostrar ser uma pessoa interessante. Eu me lembro que era um domingo, né, onde que eu estava desempregado e eu conversei com a minha mãe, com meu pai e na porta da minha casa tinha um passeio que precisava ser feito. Eu não era pedreiro, mas eu tinha atitude. Eu sempre fui uma pessoa de atitude. E aí eu peguei, meu pai e minha mãe comprou o material e eu me dispus a fazer, né, o serviço que tinha ali para ser feito de parte de pedreiro. Peguei e fui fazer, né? Peguei a orientação de um pedreiro e tal, e fui fazer ali o passeio. Um vizinho meu de frente, né, que trabalhava com cosmético, vendo eu ali me desenvolvendo, um jovem, né, uma pessoa assim, posso dizer uma criança, vamos dizer, com 18 aninhos, eu estava ali começando a me desenvolver, mas com uma diferença, né, um objetivo, eu era uma pessoa determinada. Fazendo o passeio, o cara viu e me deu uma oportunidade. Mas por quê? Porque eu estava movimentando, eu nunca tive parado. Então, através dessa oportunidade, eu me conectei, né, com o Filemon, que era, na época, o dono da distribuição da Barro Minas, em Brasília, né, o dono de uma distribuição de cosméticos em Brasília, e aonde que eu fui, né, tendo a minha primeira experiência, relacionada ao cosmético, que é onde eu criei, né, todo o nosso desenvolvimento, onde eu criei todo o nosso know-how, a nossa expertise no mundo dos cosméticos, começou nessa história em 2002. Então assim, eu fui me desenvolvendo ali, aperfeiçoando, aprendendo a ser vendedor, porque eu comecei como vendedor, e a partir dali as oportunidades foram chegando em cima de dificuldades, em cima de obstáculos, tá? Então assim, as grandes oportunidades na sua vida, ela vai vir em cima de dificuldade. Quando você estiver vivendo um momento de dificuldade, pode ter certeza que tem grande oportunidade chegando para você, porque eu fui para Brasília, me desenvolvi como vendedor. O problema da falta da minha família, que eu deixei meus familiares aqui, me fez voltar para Belo Horizonte. Quando eu voltei, eu trouxe uma marca para me poder representar de Brasília para cá. Chegando aqui, eu comecei a desenvolver um trabalho. E quando eu comecei a desenvolver esse trabalho, o que acontece? Eu pegava um produto, para você entender, lá a R$10, exemplo, tá? Para me poder vender. Eu pegava um produto a R$10 e vendia ele aqui a R$20. Tendo uma margem de lucro de 100%, tá certo? O que essa empresa fez? Ela chegou aqui e, inicialmente, ela tinha me proposto uma oportunidade de ser um distribuidor exclusivo, onde que eu ia ter a oportunidade de crescer aqui em Belo Horizonte e tal.
E aí essa empresa pegou, simplesmente colocou uma equipe aqui de 30 vendedores na região metropolitana e simplesmente vendia o produto nos salões aqui em BH o mesmo preço que eu comprava desde em Brasília. Eu comprava por R$10, vendia por 20. Eles chegaram vendendo aqui nos salões por R$10. Isso se tornou para mim um grande obstáculo. Mas aí que tá. Muitas pessoas talvez teriam desanimado, teriam desistido. O que eu fiz? Poxa, eu preciso reverter essa situação. E eu comecei a criar, mais uma vez, conectar com pessoas que tivessem um objetivo, por exemplo, não mais eu já tinha a ideia de trabalhar com uma linha de cosméticos, porque as pessoas, infelizmente, têm esse perfil. Eles viram que eu estava tendo sucesso, falou, essa praça é uma praça boa. Vieram querendo explorar essa praça. Só que é o seguinte, o segredo não estava na praça. O segredo estava na minha determinação, na minha vontade de vencer, na minha vontade de fazer. Então, por isso que nós tivemos sucesso. Tanto é que eles pararam. Poucos dias depois, não continuaram. Só que abriu-se uma oportunidade para mim. Porque aí eu deixei de ser um representante e criei um desejo dentro de mim ardente de realmente ser dono do meu próprio negócio. Foi onde que apareceu a oportunidade de abrir o meu primeiro empreendimento. Comecei com uma fábrica de cosméticos, uma sociedade. Tive uma sociedade com meu sogro, onde tivemos muito sucesso. Foi uma sociedade, assim, uma parceria fantástica, uma pessoa que agregou demais na minha vida, abriu portas para mim, conexão, network. A gente precisa ter, tá entendendo? É por isso que eu falo com vocês, da importância de você saber com quem que você está se relacionando. Né? Sempre você vai ver eu falar a respeito disso. A gente tem que selecionar as pessoas que estão ao nosso redor. Então, veja bem, passei por esse período de dificuldade, abriu-se uma oportunidade, meu sogro se disponibilizou, ele tinha um capital, eu só tinha muito desejo, vontade de trabalhar, recurso, eu tinha investido todo o meu dinheiro nessa oportunidade dessa empresa. Com isso, eu vou falar com vocês, eu me frustrei, eu perdi muito dinheiro com isso, vamos dizer assim, eu tive a minha primeira experiência, vamos dizer assim, com insucesso, com fracasso. Comecei do zero. Só que quando meu sogro começou, ele investiu o dinheiro e eu ia trabalhar. E ele me perguntava, mas e aí, você sabe? Eu falei, não, patrão, deixa comigo, tá tudo suave aqui, tá dominado. Eu não sabia nada, meu amigo. Eu sabia vender, eu não sabia. É a mesma coisa se hoje alguém me fizesse uma proposta, por exemplo, de fabricar ou produzir refrigerante. Eu não sei nem por onde começar. Só que quando a gente é determinado, quando a gente quer, quem quer, consegue, como diz o nosso amigo Zé das Quantas, né? Quem quer, consegue, mano. Ele dá um jeito, ele não dá desculpa, ele dá um jeito. Então eu falei com meu sogro, eu sei, não sabia nada. Aí eu te pergunto, eu menti para ele? Não, porque o meu subconsciente já tinha consciência que aquilo que ele não tinha acesso, ele ia buscar. Então vai eu pegar uma carona com um amigo de caminhão. É, isso mesmo. Peguei uma carona com um amigo cegonheiro, tá? O nome dele é até engraçado, vou falar aqui, Mexerica. Mexerica, um abraço, meu irmão, tamo junto. Muito obrigado pela sua disponibilidade de ter me ajudado e você faz parte da minha história, tá certo? Então o que acontece? Peguei uma carona com esse amigo, Mexerica, vai eu para São Paulo, meu amigo. Desci para São Paulo de carona com esse amigo, sem saber para onde eu ia, porque na época não tinha isso aqui que eu tô conversando com você, não tinha. Isso aqui hoje, igual eu falei, dei exemplo do refrigerante, se for pra gente montar uma fábrica de refrigerante, pra mim é fácil, porque eu vou dar um Google, rapidinho vou achar uma fórmula de refrigerante. Agora, naquela época, isso eu tô falando em 2002, amigo, aonde que tá o Google? Eu não tinha conhecimento, computadores eram muito caros, né? Você que é mais ou menos da minha época, você tá entendendo o que eu tô falando. Vocês que são mais jovens, dá um Google aí, pesquisa pra você ver preço de computadores, essas coisas, etc e tal. Então, o que acontece? Descendo eu para São Paulo. Chega lá, o cara me solta naquele mundaréu, meu amigo. Imagina eu aqui, que Minas, Belo Horizonte é conhecido como uma roça grande, né? Chega lá naquele mundaréu de São Paulo, o que eu vou arrumar? E no telefone com um primo, né, que morava lá em São Bernardo do Campo, eles me deixaram no outro lado de São Paulo, vai eu pegando um monte de ônibus, aquele trem todo, pelo amor de Deus, uma loucura. Mas eu estava determinado. Nada tirava do meu coração que eu ia conseguir. Eu fiquei 15 dias em São Paulo, na casa dos outros, de favor, e agradeço, fui muito bem tratado, né, pelo meu amigo Conia. O cara
com a sua família, né? A Alessi, seus filhos me trataram maravilhosamente bem. Mas eu vou falar com vocês, não é fácil você ficar na casa dos outros. E eu me lembro que o Coni, quando eu cheguei lá, eu falei, Coni, eu vim pra cá porque todo mundo fala que São Paulo é o lugar e eu vim pra cá aprender a fazer cosmético. Ele olhou pra mim assim e falou, cosmético? Pai, o que esse menino tá arrumando? Ele assim se surpreendeu, porque né, ele morava lá e nunca tinha pensado em algo do tipo. Eu saindo de Belo Horizonte, vou para lá para querer aprender, ele não pôde me ajudar, mas ele se disponibilizou, emprestou carro, nós fomos rodar lá na Praça da Sé, buscamos casa de essência, fomos num monte de lugar, roda aqui, vai ali, vai aqui. Meu amigo, posso falar uma coisa? Consegui nada. E nisso, meu sogro me ligando, né, com a minha, hoje, esposa, mas na época minha namorada, me ligando, e aí, não, deu tudo certo aqui e tal, tá tudo na mão, não tinha nada. Você sabe o que é isso, meu amigo? Então, eu peguei, vim embora de São Paulo, mais uma vez de carona, tá? Agora foi com meu amigo Zé Branco, o mexerica ajeitou lá, ligou pro Zé Branco, consegui outra carona, volta eu para Belo Horizonte. E agora? Como que eu chego em BH e conto pro meu sogro que eu não tinha conseguido nada? Na verdade, eu não contei. Falei com ele, não, nós vamos começar aqui, comecei a movimentar, vamos fazendo alguma coisinha, e nisso, né, a gente foi resolvendo outras coisas e tal. E, pois bem, essa é a minha história, um pouco da minha história. Deixa eu te falar, se inscreva no canal, dá o like, tá? Nos ajude aí a levar essa oportunidade, né, que eu tô aqui abrindo para vocês, de estar conhecendo a minha história. Não é para uma vaidade, eu não tenho necessidade nenhuma de ser conhecido. Na verdade, o que eu quero fazer é mudar o seu mindset, é mudar a sua mentalidade, porque você tem que explorar o que está dentro de você, acreditar no seu sonho, acreditar nos seus objetivos, meu amigo. Porque você está esperando que alguém chegue para você e fale, você é o cara. Não, você que tem que acordar de manhã, bater no peito e falar, eu sou o cara, eu nasci para vencer, eu nasci para arrebentar, eu nasci para me fazer a diferença nessa sociedade. É assim, meu amigo. Tô contando a minha história para você aqui, é para te motivar, meu irmão. É para te motivar, minha irmã. Para você empreender, para você ir para cima, para você sair desse sofá, deixar de ficar acompanhando só a vida dos outros, achando que a vida dos outros, aquele cara deu sorte. Às vezes as pessoas olham para mim e acham que eu dou sorte, acham que eu dei sorte na vida. Não sabe nem a metade da minha história, não sabe o que eu passei, não sabe o que eu já sofri, as noites em claro. Eu já passei por tudo isso. Só que é igual eu falei, eu sempre tive uma determinação no meu coração, tá certo? Então você que gostou de ouvir um pouco dessa história e quer saber mais, acompanha a gente aí, que dentro em breve nós vamos estar contando mais um pouco da nossa história. Deus abençoe, tamo junto.